E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar o conceito básico para a gente começar a trabalhar a divisão celular, mitose e meiose. Antes, você precisa entender o que é interfase. Ah, professor, eu sei bem o que é prófase, metáfase, anáfase, telófase, mas tem um pequeno porém. Se você vai estudar a divisão celular sem antes revisar o que é uma interfase, se cuida aí, hein? Porque a parte mais importante desse conteúdo está aqui, na interfase. Exatamente isso. Então vamos lá, canal Biologia Meia Prova com o professor Rodrigo. Obviamente, dê um like para mim, acione o sininho, se inscreva no meu canal, me ajude a divulgar esse canal e vamos lá com aulas regulares, semanais de biologia. Não é aula só aula, é aula completa. Não é macete não, é aula completa. É mais um tempo de estudo para você. Você vai para a aula no ensino médio, você vai para a aula no teu cursinho, por que não na faculdade? E aí você vem depois estuda aqui com o professor Rodrigo no canal Biologia Meia Prova. Vamos lá? Interfase. O que é interfase, professor? A interfase é sempre um intervalo antes das divisões celulares. Então, antes de uma célula fazer a sua divisão celular, ela precisa passar por este período chamado interfase. Então, alguns chamam de interfase, mas tanto faz, interfase ou interfase. Então, vamos fazer o seguinte, antes de dividir, é necessário se multiplicar. Não entendi, professor. Como assim? Antes de dividir, é necessário multiplicar. Por quê? Principalmente porque para você poder fazer uma divisão celular, você vai ter que aumentar o teor de DNA. Exatamente isso. Você tinha um teor básico de DNA, porque os cromossomos eram cromossomos simples, e cada cromossomo simples equivale a uma molécula de DNA. Você vai ter que aumentar o número de células e, obviamente, vai ter que também aumentar o teor de DNA. Se liga aí. São 3 momentos importantes que nós chamamos de interfase. G1, também conhecido por gap 1, é intervalo, o primeiro intervalo. Vamos fazer assim, aí está, o primeiro intervalo. Esse primeiro intervalo se caracteriza muito pelo crescimento da célula. Então, ela está crescendo e também está acontecendo algumas sínteses. Também se observa, por exemplo, nesse momento, produção de algumas proteínas. Algumas organelas vão ser copiadas e aí você está se preparando para poder se dividir. Mas, logo em seguida, vem a fase S. Essa é conhecida por S de síntese. O que é mais importante na fase S? Bem, é neste momento que nós temos uma cópia completa da molécula de DNA. Todos os teus cromossomos que até agora eram simples, estavam lá em gap 1, em G1, simples, agora passam a ficar duplicados. Não entendi, professor. Por exemplo, os teus cromossomos tinham essa forma, ok? Isso acontecia no G1. Então, agora é importante lembrar, vamos trocar a cor, que esse teu cromossomo, do jeito que ele estava aqui, ele era igual a uma molécula de DNA. Exatamente isso. Então, se nós temos 46 cromossomos, nós tínhamos em gap 1 46 cromossomos simples igual a 46 moléculas de DNA. Muito bem. Porém, vamos fazer assim, isso aqui no G1. Agora, como é que fica no período S? No período S, pessoal, olha o que vai acontecer. Vamos caprichar no desenho aqui. O cromossomo que era simples, agora fica com aquele formato lá de cromossomo duplicado. Isso, exatamente isso que você está vendo aqui, ó, nesse meu desenho. Agora, esse cromossomo é um cromossomo duplicado. E um cromossomo duplicado vai equivaler a 2 moléculas idênticas de DNA. E isso está acontecendo aqui no período denominado período S da interfase. Exatamente isso que você tem que ficar ligado.
Então, nesse momento, os meus 46 cromossomos, cada um deles tem 2 moléculas de DNA, o que vai totalizar 92 moléculas de DNA. No período G2 ou Gap 2, que vocês conseguem observar aqui embaixo, nós vamos continuar com os cromossomos assim duplicados. Aqui também vai acontecer, por exemplo, mais sínteses de organelas e eu começo a me preparar através da produção de ATP para fazer a divisão celular. Então, vai o resuminho. Vamos lá. G1, Gap 1, muitas organelas vão ser duplicadas. Nós temos a síntese de várias proteínas, mas a principal palavra para esse Gap 1 é o crescimento. Fase de crescimento. S de síntese, é aqui que acontece a replicação da molécula de DNA. O que se liga aí? Fase G2, Gap 2, agora nós vamos ter a produção de ATP e também algumas replicações, mas não de DNA. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a replicação mais de algumas organelas e proteínas, se preparando para a divisão celular. Isso é a interfase. Vamos lá, então. Agora, vamos ver os gráficos. Antes, vamos ver um momento bem importante aqui para você se ligar. Uma atenção. Atenção aqui no canal Biologia Minha Prova. Fase G0. O que é G0, professor? Olha só. G0 é um período no qual algumas células permanecem sem se dividir. Então, se não vai se dividir, não tem por que se multiplicar. Como assim, professor? Ela não vai dividir, tu não vai alterar, tu não vai multiplicar o teor de DNA. Ela fica estagnada. Isso acontece com algumas células, por exemplo, que não vão se dividir. A lembrar, músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético não se dividem. Neurônios também não se dividem. São células permanentes, então vão ficar em G0. Mas no período embrionário, essas células estavam em divisão. Então lá haveria de acontecer, obviamente, Gap 1, S e Gap 2. Mas depois disso, não vai acontecer mais. E aquelas células também que não têm mais crescimento, que têm parada de crescimento em algum momento da vida, também vão ficar no período G0. Normalmente o período G0 é um período posterior ao Gap 1. Faz Gap 1 e vai para G0 e não faz a fase S. Beleza? Muito bem. Agora, mais uma informação que são os pontos de checagem. O que é um ponto de checagem? Olha só. Caso ocorra algum problema no ciclo celular, poderá ser interrompido ou retardado até que o problema seja corrigido. Como assim? Teve um problema, alguma aberração estava em andamento, houve uma cópia de DNA excedente ou então em decréscimo, uma deleção, uma inversão, um fenômeno chamado aneuploidia numérica ou estrutural, por exemplo. Tá? Aí, esta célula não vai poder prosseguir, ela dá uma parada. Stop! Checagem. Bom, esses pontos de checagem, de controle, eles são pontos enzimáticos, porque eles são realizados por enzimas verificadoras. Isso acontece mais no final da fase G1 e da fase G2, para poder fazer uma correção. Então, se identificado um problema e, se possível, fazer uma correção, se corrige. Porém, se não for possível, muitas vezes essas células entram em autofagia, em apoptose, a morte celular programada. Aí ela pode se desfazer fazendo uma autofagia, evitando que ela vá se dividir e que tenha lá um número de cromossomos a mais ou a menos, por exemplo. Lembrando que existe esse ponto no final do Gap 1 e Gap 2, mas nem sempre isso dá certo, beleza? Muito bem, então vamos lá. Isso é fundamental. Olha só, pessoal, eu estou vendo aqui o gráfico da interfase antes da mitose. Tu está vendo comigo uma interfase antes da mitose. Então, eu tenho aqui, ó, este ponto, daqui deste ponto até esta linha vermelha, ó, vamos marcar assim, até aqui nós temos uma interfase. Se ligou? Isso é interfase. Então, tu está vendo que eu tenho aqui o período G1, estou vendo o período S e também o período G2. Depois disso, eu vejo a divisão.
prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, veja o que é importante. Nós estamos partindo de 2C teor de DNA. Então, aqui eu tenho, neste eixo, teor de DNA em função do tempo. 2C, hipoteticamente, poderia ser X, qualquer coisa. 2C teor de DNA. Veja comigo. Eu começo com o teor DNA 2C em G1. Por quê? Porque não está acontecendo neste momento a duplicação do DNA. Mas quando eu chego no período S, eu observo aqui um aumento desse teor de DNA, que agora se duplica e vai para 4C, como estamos mostrando aqui nessa seta. Observa ali. Então vai para 4C. De 2 para 4, dobrou o teor de DNA. Quando que acontece a duplicação do DNA? Na fase S. S de síntese. Aí você pode observar que durante o período G2 já permanece duplicado, mas duplicou no período S. No G2 permanece duplicado. Quando entra na divisão celular, na prófase, já está duplicado, metáfase duplicado, e na anáfase da mitose continua duplicado. Só que está acontecendo a separação das cromátides irmãs que estão indo na direção dos polos opostos. Por isso, então, que o teor tende a ir para os polos opostos, mas somente na fase final, que é na telófase, é que o valor voltará a ser igual ao início, 2C. Lembrando que na anáfase ainda o valor é duplicado. Como vocês podem observar aqui, eu tenho aqui em G1 cromossomos nessa forma, que são cromossomos simples, que nós já vimos que cada cromossomo simples equivale a uma molécula de DNA. Na fase S, esses cromossomos ficam assim duplicados, cada um tem 2 moléculas de DNA. Na anáfase vai ter a separação das cromátides irmãs. Tudo isso por quê? Para eu poder começar uma célula e terminar com 2 na mitose e colocar dentro dessas células o mesmo número de cromossomos e o mesmo teor de DNA. Então, na prática, os cromossomos serão simples. Quando? Gap 1 e telófase. Somente no gap 1 e telófase. Porque em todos os outros momentos, eles vão ser duplicados. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Mais informações. Essa tabela, eu acho ela muito legal, porque ela ajuda você a aglutinar informações que eu dei até agora. Vamos lá. Os critérios. G1, S, G2, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Todos os momentos da intérfase e também da divisão celular. Em todos os momentos. Então, vamos deixar assim. Aí está. Ok? Vamos ver. Número de cromossomos. Quero saber, num organismo diploide, uma célula somática, uma célula humana que tem 46 cromossomos. Quantos cromossomos, professor, eu vou encontrar no G1? 46 cromossomos. Por enquanto, só pensa em cromossomo. Em S, 46. G2, 46. Prófase, igual. Metáfase, igual. Anáfase, igual. Telófase igual, porém 2 células, como vocês estão observando aqui. Então, tu está vendo que na mitose, o número de cromossomos ele nunca se altera. Nunca numa célula que está se dividindo por mitose, ele vai aumentar, jamais diminuir, nunca aumentar. Sempre se mantém constante o número de cromossomos. Agora, você vai ficar ligado na forma que esses cromossomos se encontram em cada momento. Por exemplo, em G1, os cromossomos são simples. Então, como vocês estão observando aqui, cromossomos simples. São 46 cromossomos simples. São 23 pares de cromossomos. Beleza? Em S, eu continuo com 46 cromossomos, mas vão ser 46 cromossomos duplos. E eles continuam assim. Vocês estão observando, vão continuar duplos aqui, no G2, na prófase, na metáfase. E como vocês estão observando aqui, vamos separar ao meio, na anáfase, está acontecendo a separação das cromátides irmãs. Uma parte delas migra para um polo
e a outra migra para o outro. Acontece isso com todos os nossos cromossomos. Na anáfase, a separação das cromátides irmãs. E no final, eu vou ter duas células e os cromossomos voltam a ficar simples. Então, tu está vendo que cromossomo simples, G1 e fase da telófase, beleza? Agora sim, ao teor de DNA, se liga que isso é muito importante. Teor de DNA, se liga aí. Marcou? Então vamos lá. Bom, quantos DNAs tem um cromossomo simples? Quantas moléculas tem de DNA um cromossomo simples? Vamos fazer assim. Vamos lá. Quantos? Uma molécula, professor. Beleza. Um cromossomo duplo, duas moléculas. Iguais. Muito bem. Então vamos lá. Em G1, GAP1, todos os cromossomos são simples. No nosso organismo temos 46 cromossomos numa célula 2N somática. Então, se cada um cromossomo equivale a uma molécula de DNA, então eu vou ter 46 cromossomos simples, 46 moléculas de DNA. Aqui está. Muito bem. Mas a partir de agora, na fase S, os cromossomos ficam duplos. Então eu vou ter para cada cromossomo duas moléculas de DNA, o que vai equivaler a 92 moléculas de DNA. 92 moléculas permanecem em GAP2, permanecem em prófase, permanecem em metáfase, permanecem em anáfase, mesmo que esteja ocorrendo a separação das cromátides irmãs, porém, todas elas se encontram dentro da mesma célula, só estão separadas nos polos distantes, porém estão dentro da mesma célula, por isso ainda é duplicado. Mas, com o advento de um fenômeno chamado citocinese, lá na telófase, com a separação de uma formando duas células, a membrana vai se dividir e vai separar o citoplasma, formando dois núcleos, então cada uma delas vai ficar com a metade do DNA, 46 para uma, 46 para outra. Então, veja só, o que aumenta numa interfase não é o número de cromossomos, o que aumenta é o teor de DNA, beleza? Muito bem, se liga nesse negócio aí. Agora, vamos lá. Agora vamos à intérfase antes da meiose. Como assim? Exato, porque vai se dividir, tem que passar por uma intérfase. Aí está. Começamos com 2C, o teor de DNA. Olha ali, ó, no período G1, como vocês estão observando aqui. Na fase S, aumentamos o teor. E esse teor agora vai para 4C. Que bonito, hein? Na fase G2, já está duplicado. Aqui está o GAP2. E aí começa a meiose. Meiose é aqui, tá? Vamos colocar em cores diferentes. Vamos botar prófase 1, metáfase 1, tudo duplicado. Depois, anáfase 1, veja que é uma queda aqui, ó. Ainda duplicado, mas está acontecendo na anáfase 1, ok? A separação dos cromossomos homólogos. Não esqueça. No final da meiose 1, que é aquela divisão reducional, porque reduz o número de cromossomos, vamos formar duas células com a metade dos cromossomos, no nosso caso, 23 cada uma delas, porém os cromossomos serão duplos ainda. Se liga aí. Aí vem posteriormente a meiose 2. Veja que não há uma intérfase aqui, só tem uma, porque a divisão é única. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, logo em seguida vem prófase 2 e sucessivamente. Prófase 2, o teor está 2C. Metáfase 2 também. Anáfase 2. O que acontece na ANA 2? A separação das cromátides irmãs. Porque a meiose 2 é equacional, assim como a mitose. Então, se liga também nesse dado. E lá no final, na telófase 2, o valor agora de DNA será igual a C. Por quê? Porque eu tenho que formar 4 células. Eu vou colocar para vocês assim um desenho. Aqui, no G1, os cromossomos são simples.
No G2, vou fazer um desenho assim, tá? Não vai ficar muito bonitinho, mas vocês vão entender. Os cromossomos são duplos, voltam a ficar, continuam, melhor, duplos aqui e vão ser duplos até o final, da meiose 1. Na meiose 2, continuam duplos, mas lá no final eu vou ter aqui cromossomos simples de novo. Eu já vou mostrar para vocês uma tabelinha melhor, só para você ter ideia do que está acontecendo aqui. Beleza? Muito bem. Então, revisa comigo. Eu tenho duas meioses, a meiose reducional, a meiose equacional, que eu vou trabalhar no próximo vídeo, só a divisão daí. Aí você vai assistir comigo mitose e meiose, beleza? Daí tu vai entender tudo sobre essas divisões. Nesse vídeo é só sobre a interface. Bom, aí, galera, é o seguinte, ó. Vamos àquela famosa e mágica tabelinha que vai lhe ajudar a entender tudo sobre essa interface. Estamos falando de critérios G1, S, G2, tudo aquilo que você viu lá na mitose. Só que agora essa tabela é uma tabela que envolve a meiose. Então, você está vendo, ó, a partir deste ponto aqui até este ponto é a reducional. Aí você vai ver que lá no final, prófase 2, metáfase 2, até a telófase 2, estamos com uma equacional. E o primeiro momento, G1, S, G2, isso aqui é a nossa interface. Tá? Então, tem uma interfase, vem a meiose 1, reducional, meiose 2, equacional. Isso que eu quero que vocês se liguem comigo. Então, vamos lá. Número de cromossomos, uma célula humana, 46 cromossomos, que vai formar o teu gameta, o teu espermatozoide ou o teu gameta feminino chamado ovócito de segunda ordem ou secundário. Muito bem, aí está. Começamos com cromossomos simples aqui no G1, vamos colocar em duas cores. Olha, são assim para fazer pares de cromossomos homólogos. Simples, beleza? Agora, os cromossomos vão ficar duplicados na fase chamada fase S. Vamos fazer assim, olha só. Que bonitinhos, duplicados, cada um com 2 moléculas de DNA. Continua igual aqui no G2. Vamos fazendo. Bonitinho, isso aí. Aí vem a divisão celular, mais uma vez duplicados, continuam duplicados. Que bonitinho isso, olha aí. Aí vem a metáfase 1, cromossomos duplicados, bem bonitinhos. Aí está, beleza. Aí, professor, e agora, na anáfase 1, o que acontece? Agora eles brigaram. Como assim, professor? Eles vão ficar distantes. Sabe quando tu briga lá com a tua namorada, com o teu namorado, e ficam emburrados, um para cada lado? É isso que vai acontecer com eles aqui. A separação dos cromossomos homólogos. Se separaram, um fica aqui e o outro fica ali. Na telófase, então, temos a separação dos cromossomos, na anáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos, e quando termina a divisão, eles já estão separados. Começa a segunda divisão, prófase 2. Aqui separadinhos, permanecem duplos. Olha ali, ó, lembrando que cada cromossomo duplo equivale a 2 moléculas de DNA e cada cromossomo simples equivale a 1. Metáfase também. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais cheia de graça. Não, né? Na anáfase, professor, o que está acontecendo? Agora está acontecendo a separação das cromátides irmãs. Mais uma briguinha. E agora, professor? Agora tu vai ter uma aqui, cromátide separada, a outra ali. Aqui a mesma coisa, separaram e cada uma fica em uma célula. Você lembra que eu disse para vocês que seriam simples os cromossomos somente no gap 1 e depois lá na telófase? Só que nesse caso no final, na telófase 2. Na mitose, na telófase, só tem uma telófase.
como vocês estão vendo. Tu lembra que cada cromossomo simples é uma molécula de DNA? Então vamos lá, pensa comigo. 46 cromossomos simples. Cada um é uma molécula de DNA. Quantas moléculas tem? Qual é o teor de DNA? 46. 46 cromossomos duplos, como vocês estão vendo aqui na imagem. Cada um é duas moléculas de DNA. Então, tu vai ter 92 moléculas. Aí permanece, 46 cromossomos duplos, 92 moléculas. Prófase 1, 46 duplos, 92 moléculas. Metáfase 1, 46 cromossomos duplos, 92 moléculas de DNA. Anáfase, 46 cromossomos duplos, 92 moléculas de DNA. Aí vem, tu está observando que na anáfase houve a separação dos cromossomos homólogos. Lembra disso? Eu tenho dos 46 cromossomos homólogos, são 23 pares, 23 para um lado e 23 para o outro, mas eles são duplos. Agora, pessoal, a gente pode observar que na telófase, no final da telófase 1, como já houve a redução do número de cromossomos, nós vamos ter 23 cromossomos. 23 são duas células com 23 cromossomos. Mas como esses cromossomos são duplos, como vocês podem observar aqui, e cada cromossomo duplo equivale a 2 moléculas de DNA, vocês estão vendo que o teor DNA agora é 46. Só não confunda, nós temos 23 cromossomos duplos no final da meiose 1. Cada cromossomo duplo equivale a 2 moléculas de DNA. Então, 2 vezes 23, 46. Esse valor de 46 que eu coloquei ali é o teor de DNA, não é o número de cromossomos. Ok? Na prófase 2, nós continuamos com 23 cromossomos, 2 células com 23 cromossomos, continua com 46, porque eles ainda são duplos, como vocês podem ver aqui na imagem. Lá na metáfase 2, 23 cromossomos, 2 células com 23 e ainda 46. Na anáfase 2, 23 cromossomos duplos, a separação das cromátides irmãs e ainda 46, como vocês estão observando aqui. Agora, lá na telófase 2, como os cromossomos ficaram assim simples, eu tenho agora, vai voltar a ter cromossomos simples. Serão 23 cromossomos, 2 células aqui, mais 2 células ali, total de 4 células, e são 4 células com cromossomos simples, e o teor do DNA agora vai ser 23. É por isso que os nossos espermatozoides, homens espermatozoides, vão ser, a partir de uma célula, nós formamos 4 espermatozoides e dentro deles vai ter 23 cromossomos simples e 23 moléculas de DNA. Já no gameta feminino, nós vamos trabalhar isso num próximo momento, mas já antecipo para você, o gameta feminino se chama ovócito secundário, ele vai ter 23 cromossomos duplos e 46 moléculas de DNA. Quando o espermatozoide começa a estimular, antes de fazer a mistura dos núcleos dos dois, do espermatozoide e do ovócito, ele vai terminar a divisão celular e com isso ele vai reduzir o teor de DNA, porque daí a metáfase 2, aonde você tinha o teu gameta, estava parado em metáfase 2, quando tu ovula, tu libera um ovócito secundário parado em metáfase 2, então vai prosseguir anáfase 2, telófase 2, vai formar uma célula chamada de óvulo, com 3 outras células chamadas de glóbulos ou corpúsculos polares. Aí os cromossomos ficam simples. Essas 3 vão degenerar. Um vai receber o núcleo do espermatozoide, que volta a formar uma célula 2N com 46 cromossomos simples, e quando começa a se dividir para formar o embriãozinho, aí, obviamente, a cada divisão, antes de cada divisão, tem que fazer uma interfase. Essa é a parte melhor dessa matéria, pessoal. Porque tem gente que só estuda divisão celular e quando pega uma questão sobre teor de DNA, aí a pessoa toma um choque. Então, se liga aí. Vamos pegar aqui. Aí está ela. Aí está a figura que ilustra um ciclo celular. Então, nós temos aqui a interfase. Aqui eu vejo o período G1, o período S e o período G2. Aí eu vejo a divisão celular, que tem a prófase, a metáfase da mitose, a anáfase e a telófase. E esse período aqui é uma citocinese, quando está se dividindo a célula.
Bem, na célula somática de um organismo diploide que tem 2N igual a 20 cromossomos, espera-se encontrar. Então, eu tenho 20 cromossomos. Aqui no G1 os cromossomos vão ser simples, no período S os cromossomos serão duplos, no G2 eles serão duplos, na prófase eles serão duplos, na metáfase duplos, na anáfase tem a separação das cromátides irmãs, mas eles serão duplos, e na telófase vou ter 2 células com cromossomos simples. Então era 20, né? 20. Eu tenho 20 DNA aqui, no período G1, eu vou ter 40 no período S, DNA, 40 no período G2, 40 em prófase, 40 em metáfase, 40 em anáfase, e aí eu vou ter 20 e 20 em 2 células, cada uma vai ter 20 em telófase, beleza? Então, 40 moléculas em G2, 40, já matamos a questão aqui. 10 moléculas em C, não, eu tenho 20 moléculas em C, e em G1 eu tenho 20 também. 20 moléculas de DNA na metáfase, eu tenho 40 na metáfase, como vocês estão vendo aqui. Mais moléculas de DNA em G1 que em S? Não, eu tenho a metade. Então, claro que vai ser a letra A de América. Muito bem, valeu pelo empenho, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um joinha para mim, acione o teu sininho, né? Aquele clichê de todo youtuber. Porque, como é importante isso? Porque você, assim que eu colocar um vídeo novo, você é notificado. E tu está sabendo, olha, o professor Rodrigo lá ó, não dorme no ponto, tem mais uma aula de biologia. Valeu e até mais. Tchau, tchau.